basicamente dividida em duas partes. Classificamos a semiologia como geral e específica. E uma das avaliações específicas é o exame do aparelho circulatório. A principal função do aparelho cardiovascular é levar aos tecidos sangue oxigenado e nutrientes, além dos hormônios, e transportar o sangue com dióxido de carbono e metabólitos, para que seja novamente depurado e iniciado o processo de arterialização. Esse sistema é composto pelo coração e pelos vasos, que formam a grande e a pequena circulação. Os sinais e sintomas das doenças cardiovasculares podem se originar no próprio coração ou em outros órgãos que sofram a repercussão do mau funcionamento desse órgão, tais como pulmões, rins e cérebro. A avaliação do sistema cardiovascular deve ser realizada a partir de dados obtidos na anamnese do paciente, no exame físico e em outros recursos diagnósticos. As queixas manifestadas pelo paciente permitem estabelecer prioridades na procura de sinais no exame físico e nas intervenções que serão realizadas. Mas que sinais e sintomas o farmacêutico clínico deve identificar na semiologia do aparelho circulatório do seu paciente? As manifestações clínicas mais comuns das doenças cardiovasculares são falta de ar, dispneia, fadiga, dor no peito, precordialgia, desconforto no peito, palpitações, desmaio, edemas, variações na pressão arterial e na frequência cardíaca, diurese, cianose e alterações periféricas. Pode haver mais de um sinal ou sintoma, com intensidade diferente. Antes de qualquer procedimento da semiologia do aparelho circulatório, precisamos aplicar a anamnese. É necessário obter informações precisas sobre cada um dos sintomas referidos pelo paciente, verificando seu início, desde quando ele existe, o quanto é desconfortável, o motivo que desencadeia as crises de dor ou falta de ar, o quanto as atividades diárias foram alteradas, consegue cuidar das atividades domésticas? Interferiu no desempenho sexual? Nos cuidados de higiene? E as atitudes tomadas para que diminuam, aliviem ou cessem os sintomas, como, por exemplo, deitar-se, sentar-se, interromper a atividade iniciada e etc. Perguntas exclusivas do aparelho circulatório na anamnese incluem perguntar se o paciente tem dor torácica, caracterizar muito bem essa dor torácica, se o paciente apresenta palpitações, se o paciente apresenta edema de membros inferiores, se o paciente apresenta dispneia e como que está o débito urinário do paciente. Uma dor torácica típica de uma dor cardíaca, uma dor em aperto no hemitórax esquerdo, que geralmente irradia ou para o membro superior esquerdo ou para a mandíbula, associada a sinais sistêmicos, por exemplo, mal-estar geral, náuseas, vômitos. É uma dor que piora com os esforços e que não tem relação com a respiração e nem com o movimento. A dispneia de origem cardíaca é muito específica. É uma dispneia que piora quando o paciente deita, que a gente chama de ortopneia, e é uma dispneia que quando o paciente passa muito tempo deitado, pode fazer com que ele acorde no meio da noite, que ele precisa levantar, ir para a janela, tomar um ar, e depois de uns 30, 45 minutos que ela melhora, que é o caso da dispneia paroxística noturna. O edema de membros inferiores de origem cardíaca é do tipo vespertino ascendente, ou seja, à medida que ele vai progredindo, ele vai ficando mais alto, podendo até chegar ao quadro de anasarca. Realizada a anamnese do aparelho circulatório com o paciente, habitualmente a semiologia é dividida em duas partes, o exame geral e o específico.
É importante lembrar que para avaliar o funcionamento do sistema cardiovascular é preciso levar em consideração uma série de dados do exame físico geral, além do exame do coração propriamente dito. Para a avaliação específica do sistema cardiovascular, os passos propedêuticos de inspeção, palpação e ausculta são utilizados. A inspeção do paciente cardiopata no exame físico geral inclui a medida de dados objetivos e a atenção a dados subjetivos, entre eles: como o paciente encontra-se no consultório? Está confortável? Qual a sua posição? Está em decúbito dorsal, em posição ortostática ou sentado? Parece tranquilo ou inquieto? Apresenta sinais claros de desconforto respiratório, dispneia, ou de cansaço ao responder às perguntas? Essa inspeção inicial já dá uma ideia da capacidade funcional do coração. Na inspeção de um paciente cardiopata, ele pode apresentar edema. Muito importante, então, detectar esse edema, descrever esse edema, onde ele está, se ele é compressível ou não, ou se ele é mais endurecido. É importante detectar também se tem turgência jugular. A turgência jugular é um sinal de uma insuficiência cardíaca descompensada. Para avaliar a presença de turgência jugular, o paciente deve estar 45 graus em decúbito dorsal, e a jugular você vai notar ela distendida mais que o normal. O habitual, ou seja, o normal, é a pulsação jugular não ser visível a 45 graus acima da clavícula. Qualquer coisa de turgência a 45 graus vista na jugular acima da clavícula é patológico. Após essa primeira avaliação, os dados seguintes a serem coletados no exame físico geral são os sinais vitais e os dados antropométricos, que permitem estabelecer valores básicos para o paciente, facilitando o registro das alterações em suas condições de saúde. Esses dados, sobretudo a pressão arterial, as características do pulso, a frequência cardíaca, o peso e o volume de diurese em determinado tempo, fornecem informações importantes para a avaliação do funcionamento do sistema cardiovascular, pois traduzem eventuais alterações hemodinâmicas que possam estar ocorrendo. Os dados antropométricos, peso, altura, circunferência abdominal e relação cintura-quadril, são úteis para a avaliação do estado nutricional do paciente, em que o sobrepeso e a obesidade podem representar um fator de risco cardíaco e a perda ponderal, um agravamento da condição cardíaca, insuficiência cardíaca. Muito importante na avaliação cardiovascular, avaliar as medidas antropométricas do paciente, até porque, por exemplo, um IMC aumentado é um fator de risco cardiovascular. Então, você tem que medir a altura, tem que medir o peso. O peso é muito importante também para os pacientes com insuficiência cardíaca. Eles têm um alvo de diurese diário, geralmente usam diuréticos, e uma forma muito fácil, muito utilizada de avaliar a resposta à diurético-terapia é justamente o peso do paciente, que em situações de tratamento, de iniciação de tratamento, o paciente deve ser pesado todo dia de manhã em jejum para avaliar se ele está perdendo peso da maneira adequada, se também não está perdendo peso de mais ou perdendo peso de menos. Muitos cardiologistas usam também como referência para avaliar a resposta à diurético-terapia a circunferência abdominal, porque muitos pacientes com insuficiência cardíaca podem ter líquido na cavidade abdominal, que é o que a gente chama de ascite. E à medida que vai tratando a insuficiência cardíaca, a ascite diminui e assim também a circunferência abdominal. Além disso, o peso é um importante dado para a avaliação da insuficiência cardíaca congestiva, pois sua variação diária permite detectar o excesso de volume de líquidos causados pela descompensação da doença, bem como avaliar os resultados da terapêutica administrada e da assistência prestada, que resultam na eliminação desses líquidos e em consequente perda ponderal. Atualmente, a circunferência abdominal e a relação cintura-quadril são consideradas indicadores melhores que o índice de massa corporal, IMC,
para determinar o risco de doenças cardiovasculares. Essas duas medidas, principalmente a relação cintura-quadril, levam em consideração a localização da gordura. Uma circunferência abdominal aumentada, tem um valor específico para homem e um valor específico para mulher, é um fator de risco cardiovascular. Além disso, num paciente com uma EC muito descompensada, com líquido na barriga, com ascite, a medida da circunferência abdominal diária pode me ajudar a ver se o meu tratamento diurético está surtindo efeito e está reduzindo a ascite. O método mais utilizado para a aferição da circunferência abdominal é a medição a partir de um ponto médio entre a costela inferior e a crista ilíaca, utilizando-se uma fita métrica. O risco cardiovascular aumenta quando os homens apresentam circunferência abdominal superior a 94 centímetros e as mulheres medidas superiores a 80 centímetros. A relação cintura-quadril avalia a razão entre a medida da circunferência abdominal e a do quadril. A circunferência do quadril é realizada na área de maior protuberância glútea. O risco cardiovascular estará presente em mulheres em que essa relação estiver acima de 0,85 e em homens acima de 0,90. A medida da circunferência abdominal deve ser feita com o paciente em pé, o paciente relaxado em pé, com uma fita métrica passando pela maior circunferência abdominal que você conseguir medir. Para a avaliação do risco cardiovascular e de doença arterial obstrutiva periférica, pode ser utilizado o índice tornozelo braquial, ITB. Esse índice é a razão entre a pressão arterial sistólica do tornozelo e do braço, sendo um método simples, não invasivo, de grande confiabilidade e de baixo custo. Assim como existe a doença arterial coronariana, que é pela formação de placas nas artérias coronarianas, a gente pode ter também esse acúmulo de placas de colesterol em qualquer artéria do corpo, que seria então a chamada doença arterial periférica, que possui praticamente os mesmos fatores de risco da doença arterial coronariana. A alteração semiológica que vai levantar a suspeita de uma doença arterial periférica é a palpação dos pulsos. A palpação dos pulsos deve ser feita simultaneamente, ou seja, os pulsos simétricos, os pulsos bilaterais devem ser palpados ao mesmo tempo para avaliar a amplitude desse pulso se está igual. Uma diferença de pulso entre um lado e o outro pode indicar uma doença arterial periférica. Importante avaliar também como estão os membros inferiores em relação aos membros superiores. Palpando todos os pulsos, o médico gradua em cruzes, para avaliar a simetria. Persistindo a suspeita de uma doença arterial periférica, o ideal a se fazer é a pesquisa do índice tornozelo braquial, que já requer um aparelho específico de sonografia. Para a aferição do ITB, utiliza-se um Doppler vascular portátil e um esfigmomanômetro. O seu cálculo é realizado pela divisão do valor da maior pressão sistólica da artéria tibial posterior ou da artéria dorsal do pé pelo valor da maior pressão sistólica da artéria braquial. As pressões a serem consideradas devem ser aferidas do mesmo lado. Caso exista a impossibilidade da medida, deve-se usar o valor aferido no membro contralateral. A avaliação do risco cardiovascular é muito importante para você avaliar o prognóstico do paciente e também a partir da estratificação de risco cardiovascular, baixo risco, risco intermediário, alto risco e muito alto risco, isso vai determinar uma conduta terapêutica específica para baixar o colesterol do paciente. De acordo com a American Heart Association, a gente deve usar um aplicativo, que é uma calculadora de risco cardiovascular. Esse aplicativo ele faz uma série de perguntas, como por exemplo a idade do paciente, se o paciente tem história prévia de ter algum evento isquêmico coronariano ou uma doença arterial periférica, um AVC, se o paciente é tabagista, se o paciente é obeso, se o paciente tem doença renal crônica, se o paciente é diabético, entre várias outras coisas. A partir dessa calculadora, ele me diz se o paciente é baixo risco, risco intermediário, se é risco alto ou muito alto risco. E a partir disso, tomamos condutas específicas.
No exame específico do tórax, a avaliação do precórdio deve ser feita com o paciente em decúbito dorsal, com o tórax exposto. O examinador sempre deve se posicionar à direita do paciente para a avaliação. Na inspeção, podemos encontrar o ictus cordis, ou choque de ponta, que corresponde ao ponto mais externo do movimento do coração e que resulta do impacto da ponta do coração a cada sístole ventricular. Normalmente está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Pode haver dificuldade de visualização em mulheres por causa da mama, sendo observado com maior facilidade em indivíduos magros que têm cardiomegalia. Trata-se de um dado mais facilmente verificado mediante palpação. O exame físico cardiovascular deve ser feito com o paciente deitado, em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada a 45 graus ou com um travesseiro sobre a cabeça. E se baseia em inspeção, palpação, percussão e ausculta. Na inspeção, a gente vai ver o formato do tórax, se tem pulsações visíveis, se tem abaulamento, se tem retrações, e vai inspecionar também a jugular, a procura de turgência jugular. Na palpação, a gente palpa o ictus cordis. O ictus cordis é a ponta do ventrículo esquerdo. A cada batimento você sente a ponta do ventrículo esquerdo batendo contra a parede torácica. E o habitual é o ictus cordis ser palpável por volta do quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, com uma ou duas polpas digitais. E o ictus normalmente não eleva o seu dedo. Se o ictus eleva o seu dedo, visivelmente, a gente chama de um ictus hiperimpulsivo. Se o ictus é palpável em mais de 2 dedos, ou seja, com 3 dedos ou mais, a gente chama de ictus difuso. Na palpação também faz parte do sistema cardiovascular palpar todos os pulsos do paciente, avaliando a frequência cardíaca, a amplitude do pulso, a duração do pulso, o formato do pulso e a onda de pulso. Depois da palpação, alguns médicos antigos chegam a fazer uma percussão para avaliar a área cardíaca. Os últimos livros mais modernos baseados em evidência dizem que isso não tem muita relação com as doenças, mas seria percutindo nos espaços intercostais, do externo para a periferia, no hemitórax esquerdo, observando a transição de um som claro pulmonar para um som submaciço. Isso seria usado para avaliar a área cardíaca, muito pouco utilizado atualmente. E a última fase do exame físico cardiovascular seria a ausculta. São 4 focos básicos de ausculta, que seria o aórtico, o pulmonar, o mitral e o tricúspide. A ausculta deve ser realizada no ambiente tranquilo, sem ruídos, com o paciente tranquilo também, não fazendo nenhum esforço. A palpação do precórdio pode ser feita juntamente com a inspeção, a fim de determinar a presença de pulsações normais e anormais. Quando o ictus cordis não pode ser visualizado na inspeção, é possível localizá-lo por meio da palpação. Ele deve ser procurado no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, e pode ser medido por meio das polpas digitais que localizam o choque de ponta. A posição lateral esquerda também pode ser usada, pois permite que o coração se desloque para mais próximo da parede torácica. Essa posição acentua os movimentos precordiais e certos ritmos cardíacos. Para a palpação do precórdio, o paciente deve estar em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada a 45 graus ou com um travesseiro sobre a cabeça. Você vai com a mão espalmada e sente onde está o ictus. Seria como a ponta do ventrículo esquerdo batendo contra a parede torácica, e essa onda se transmite e você sente na palma da sua mão. Localizando a posição do ictus, uma segunda fase da palpação, você vai com a ponta dos dedos. Com a ponta dos dedos, você vai medir com quantos dedos cabe o ictus cordis e se esse ictus cordis está empurrando o seu dedo ou não. O ictus cordis normal, palpável, ele ocorre no quinto espaço ou no sexto espaço intercostal, por volta da linha hemiclavicular. Normalmente eu palpo ele com uma ou duas polpas digitais e o ictus normal não eleva os meus dedos.
Além disso, uma manobra muito utilizada é virar o paciente para um lado e para um outro, mudar de decúbito, porque virando para um lado e para o outro, o ictus tem que se deslocar 1 a 2 centímetros. Um ictus que não se desloca pode me indicar uma patologia. O ictus cordis pode estar deslocado para cima, quando há elevação do diafragma, ascite, gravidez, ou para baixo, quando há rebaixamento, enfisema, pneumotórax. Muitos processos cardíacos alteram o local do choque de ponta, ao levarem ao aumento global ou parcial do órgão. Assim, nas hipertrofias e dilatações do ventrículo esquerdo, o ictus pode estar mais desviado para baixo, enquanto nas doenças que acometem o ventrículo direito, ele tende a pronunciar-se mais para fora da linha hemiclavicular do que para baixo. Na palpação do precórdio, pode-se verificar ainda a presença de frêmitos que representam o fluxo turbulento de sangue pelas válvulas cardíacas. Os frêmitos são percebidos como vibrações finas, semelhantes às vibrações observadas na garganta de um gato miando. Eles são a tradução palpável dos sopros cardíacos. A pesquisa dos frêmitos deve ser feita com a mão espalmada sobre o precórdio, usando de preferência a palma da mão para melhor sentir as vibrações. A presença do levantamento sistólico do precórdio e de pulsações epigástricas ou supraesternais é confirmada na palpação, que permite uma avaliação mais precisa de sua intensidade. Numa cardiomiopatia hipertrófica, inicialmente, o ictus vai ser hiperimpulsivo, ou seja, você vai palpar o ictus e ele claramente vai estar elevando a ponta do seu dedo. Com o avançar da doença hipertrófica, a tendência é o coração se dilatar quando não tratado, e então o ictus deixa de ser impulsivo e passa a ser difuso, ou seja, ao invés do ictus de tamanho normal, que seria palpável com 2 polpas digitais, eu passo a palpar o ictus às vezes com 3 ou 4 polpas digitais. A doença também que altera a mobilidade do ictus cordis teria relação com pericardite. A pericardite faria com que o ictus não se mobilizasse com a mudança de decúbito. A ausculta é um método semiológico que oferece informações valiosas acerca dos sons cardíacos, que são chamados de bulhas cardíacas, do enchimento ventricular e do fluxo sanguíneo pelas válvulas cardíacas, bem como do ritmo. A ausculta do coração deve ser realizada com o paciente relaxado e com o precórdio descoberto. Classicamente, a ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax, nos quais é captado o ruído das válvulas. A ausculta cardíaca é de extrema importância na semiologia cardiovascular. Na ausculta cardíaca, a gente observa o ritmo cardíaco. O normal é o ritmo estar em 2 tempos, ouvindo a primeira e a segunda bulha, ou seja, tum e tá. Em situações de arritmia, a gente pode ter um ritmo irregular, como por exemplo, se eu tenho muitas extrasístoles ou se eu tenho, por exemplo, uma fibrilação atrial, que é possível de ser diagnosticada pela ausculta. Além disso, eu avalio a fonese das bulhas, se elas são hiperfonéticas ou hipofonéticas. Situações clínicas específicas vão ter manifestações de ausculta específicas. E também avalio a presença de ruídos adventícios, de sons extras na ausculta cardíaca. Pode ter, por exemplo, terceira bulha e quarta bulha, que são sinais de doença cardíaca. Posso ter sopros, posso ter cliques, posso ter estalidos. O examinador deve dar especial atenção às áreas onde a audibilidade for melhor, apesar de não corresponderem à região onde se localizam anatomicamente as válvulas. Essas áreas, chamadas de focos de ausculta, são o foco mitral, que corresponde ao choque de ponta e está localizado no cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular, o foco tricúspide, localizado na base do apêndice tifoide, o foco aórtico, que fica no segundo espaço intercostal à direita, junto ao externo, e o foco pulmonar, no segundo espaço intercostal à esquerda, junto ao externo.
Então, a ausculta cardíaca deve ser feita num ambiente tranquilo, longe de ruídos, com o paciente em decúbito dorsal, a 45 graus, ou com o travesseiro sobre a cabeça. São 4 os principais focos de ausculta cardíaca. Lembrando que, usando o estetoscópio, você vai auscultar tanto com o diafragma quanto pela campânula, os 4 focos. O primeiro foco a se auscultar seria o foco mitral. O foco mitral geralmente fica no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Mas o foco mitral é onde você palpou o ictus cordis. Por isso é importante fazer a palpação antes da ausculta no exame físico cardiovascular. O segundo foco de ausculta seria o foco tricúspide. O foco tricúspide fica no quinto espaço intercostal, só que na linha paraesternal esquerda. O terceiro foco de ausculta seria o foco pulmonar. O foco pulmonar fica no segundo espaço intercostal, lembrando que o segundo espaço intercostal é onde eu palpo o ângulo external, antigamente chamado de ângulo de Louis, na linha paraesternal à esquerda. E o quarto e último foco seria o foco aórtico. O foco aórtico, eu ausculto ele no segundo espaço intercostal, só que na linha paraesternal direita.